Agora nós vamos falar de saúde. Calcula-se que existam hoje de 6 a 8 mil doenças raras no mundo. Geralmente, as doenças raras são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo também ser degenerativas e até levar à morte. E hoje é o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. Para conversar sobre este assunto, a gente convidou o médico geneticista Caio Brusaca, e é com ele que eu converso agora para explicar mais para a gente. Doutor Caio, boa tarde para o senhor. Obrigada pela sua participação aqui no JM1. Doutor, eu quero que o senhor comece dizendo para a gente o que são essas doenças raras, para a gente alertar a população. Doenças raras são aquelas que acometem entre 1 para cada 2 mil habitantes. Elas sozinhas são raras, mas no montante são em torno de 6 a 8 mil doenças. Em torno de 13 milhões de brasileiros têm alguma doença rara. Tem uma estimativa de mais ou menos doenças consideradas raras, doutor? Por exemplo, na minha família tem casos de anemia falciforme. Eu vi aqui uma lista de doenças e essa doença está incluída. Ultimamente a gente ouviu também falar muito da síndrome de Guillain-Barré, ocasionada como algum sintoma que tenha ficado da Covid. Então, tem mais ou tem menos, assim, essa estimativa de doenças? Quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso. Sim, existem algumas doenças que são raras. Por exemplo, a anemia falciforme, ela é uma doença rara, mas no Maranhão, por conta da questão populacional, é uma doença que tem uma frequência maior que 1 para 2 mil. Ou seja, se a gente considerar o Maranhão sozinho, não seria uma doença rara. Outro grande exemplo seria a Ilha de Lençóis, em Cururupu, onde a frequência de pessoas com albinismo, que albinismo é uma doença rara, mas naquela população a frequência é muito maior do que 1 para 2 mil. Já a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença rara, mas não é uma doença genética. Sim. Ou seja, ela acomete várias pessoas, mas ela não tem um fundamento de doença geneticamente determinada. Ou seja, existem doenças raras mais frequentes, e existem doenças raras que são ultra raras, que a frequência chega até 1 para 1 milhão de habitantes. Doutor, nesse caso que o senhor citou, de doenças que são geneticamente, a gente pode dizer são herdadas? Se o pai ou a mãe forem acometidos, significa também que um filho ou um neto, alguém da família possa vir a ter? Seria isso? Sim, quando a gente fala uma doença geneticamente determinada, é aquela doença onde há uma alteração genética e por isso a pessoa tem uma doença rara. O melhor exemplo de todos é a própria síndrome de Down, onde a pessoa tem a trissomia do cromossomo 21, ou seja, uma alteração genética, e por isso tem a síndrome de Down. Entretanto, a síndrome de Down, na maioria das vezes, não é herdado. Os pais são absolutamente normais. Outro exemplo, por exemplo, da anemia falciforme, via de regra, os pais são portadores da anemia falciforme, ou seja, a gente tem um traço falciforme. E a criança, ela tem anemia falciforme. Ela é uma condição que ela é herdada, mas os pais eles são portadores e não têm a doença anemia falciforme. Doutor, eu queria também que o senhor falasse sobre o descobrimento dessas doenças. Quanto mais raro, mais tardio for o diagnóstico, também é mais difícil o tratamento. E que o senhor também fale sobre o tratamento de algumas dessas doenças pelo SUS, se as pessoas têm acesso, como é que está sendo oferecido esse serviço para a gente. Não, sim, claro. A gente tem que lembrar que, assim como toda doença, as condições genéticas, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento e o prognóstico. Tratamento no sentido de que existem algumas drogas específicas para tratar algumas doenças, por exemplo, o mais comum a AME, que é a atrofia medular espinhal, onde existe um medicamento, que é o Spinraza e o Zolgensma. Eu tenho um remédio específico para AME. Mas, por exemplo, quando a gente fala em transtorno do espectro autista, não existe um remédio específico, mas existe um tratamento para ser feito, que é a estimulação, fono, fisioterapia ocupacional, metodologia ABA, Terasult, ou seja, tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer nas doenças raras, que nem sempre é um tratamento específico. Quando a gente fala em Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente tem o CER, que é o Centro de Especializado em Reabilitação, para a maioria das doenças
raras, dentre elas, como eu falei, o próprio transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual e, por exemplo, a AME, onde nós temos essa questão relacionada em ter um suporte para aquela criança e, muitas das vezes, os remédios para as doenças raras eles são obtidos através do SUS, seja via PCDT, que é os protocolos e diretrizes de tratamento, ou até mesmo via judicialização. Tá certo, doutor. Obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no JM1. Boa tarde para o senhor. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui divulgando o conhecimento da